Letra bastão ou letra cursiva? Quando começar e iniciar a letra cursiva? Qual letra eu devo utilizar no processo de alfabetização? E quando eu devo apresentar as formas diferentes de letras para a nossa criança? Eu me chamo Luciele Lu, sou pedagoga e neuropsicopedagoga e nesse vídeo nós vamos falar um dos assuntos mais polêmicos por aqui. Quando devemos introduzir o ensino e o traçado da letra cursiva para as crianças. O ensino da letra cursiva divide opiniões e varia muito em diferentes regiões aqui do nosso país. Mas algo que é muito importante, nós devemos nos atentar, nós vamos falar sobre esses motivos e essas razões aqui nesse vídeo. E para não ficarmos no achismo, nós temos que nos atentar aos documentos normativos. E eu vou trazer aqui para vocês a Base Nacional Comum Curricular, a conhecida BNCC. Vamos ver o que ela nos diz sobre o tempo certo e em qual fase nós devemos apresentar a letra cursiva para as crianças. Acompanhem comigo na página 101 da BNCC, relacionada ao primeiro ano do ensino fundamental, que diz assim: conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. Essa é a habilidade do código EF01 LP11 da Base Nacional Comum Curricular. Então, ela nos diz que no primeiro ano do ensino fundamental, nós devemos apresentar todos os formatos de letra para as crianças. Já no segundo ano, a base diz que a criança deve escrever palavras, pequenas frases e pequenos textos com a letra cursiva. Observando então a base, agora nós temos que levar em consideração outro ponto muito importante, que é a anatomia dessa criança. Existem fases do desenvolvimento dessa pega do lápis, essa mãozinha da criança. Existe uma fase de desenvolvimento que nós precisamos observar. Então, acompanhem comigo essa imagem. De 1 ano a 1 ano e meio, a pressão dessa criança é cilíndrica ou então uma pressão palmar. Observe na imagem como que fica a mãozinha da criança nessa pega do lápis. E nós sabemos que para a escrita cursiva, a criança precisa ter um desenvolvimento anatômico para que a sua coordenação motora esteja própria para esse desenvolvimento, para essa escrita. Então, a gente percebe que anatomicamente a criança não está preparada para essa pega do lápis e para essa escrita cursiva. Então, em hipótese alguma, a gente vai fazer com que a criança faça essa escrita durante essa fase. Dos 2 aos 3 aninhos de idade, a criança então tem uma apreensão pronada. Observem na imagem como que fica a pega do lápis nesse processo. Aqui a criança já começa a ter uma força mais ali na pega do lápis, já começa a fazer riscos e rabiscos com mais segurança na pega do lápis, mas ela ainda não está pronta para uma escrita, onde vai exigir dela um desenvolvimento maior da coordenação motora fina. Observem a imagem de 3 anos e meio a 4 anos, que é a pinça quadrípode. Nessa fase, as crianças têm então ali o uso dos 4 dedinhos que participam nessa preensão do lápis. Aqui ela já começa a ter esse desenvolvimento da coordenação motora fina mais apropriado para a escrita. E então ali dos 4 anos e meio aos 6 anos, essa criança já tem uma apreensão de pinça trípode, ou então ali o conhecimento, o chamado, movimento de pinça, onde a criança já consegue segurar o lápis com mais firmeza e já está em pleno desenvolvimento da sua coordenação motora fina. Caso a sua criança esteja
fora desses marcos do desenvolvimento, não se preocupe. Você só precisa então estimular ela da forma correta para que essa aprendizagem se dê de forma gradativa, para que ela desenvolva essa habilidade tão importante de coordenação motora fina, que irá refletir lá na escrita, tanto da letra bastão como da letra cursiva. Alguns exemplos de atividades que você pode aplicar com a sua criança para o desenvolvimento amplo dessa coordenação motora fina são coisas muito básicas que você pode utilizar aí dentro da sua casa ou em sala de aula com as crianças. Rasgar folhas ajuda muito nesse fortalecimento desse tônus. Esse movimento de rasgar a folha fortalece esse movimento, essa força nos dedinhos, o chamado movimento de pinça. Brincar com prendedores também ajuda muito a fortalecer a coordenação motora fina. Utilizar pincéis para pintura, pincéis maiores, pincéis menores. Utilizar a tesoura para recortes livres, recortar revistas, recortar massinha de modelar também ajuda muito, e fazer aí diferentes traçados para que a sua criança então fortaleça essa coordenação motora. Levando em conta então o que diz a Base Nacional Comum Curricular e o desenvolvimento de preensão de lápis, é correto afirmar que durante a educação infantil nós temos que apresentar as letras para as crianças. Porém, nós não podemos exigir essa escrita da criança, porque ela ainda não está pronta para escrever, para fazer a pega correta do lápis. Então, esse é o período da educação infantil ali dos 3 aos 5 aninhos, da gente apresentar as letras de forma leve, lúdica, trazendo para a criança propostas brincantes, para que ela conheça e perceba que as letrinhas têm um traçado, mas que isso não seja uma exigência nesse período, porque ela não está pronta ainda para nos entregar ali o traçado correto das letras. Então, vamos lá para o primeiro ano do ensino fundamental, onde inicia-se então o ciclo da alfabetização. E aqui sim, nós devemos então apresentar todas as formas de letra para a criança. E quando eu falo apresentar, é a criança ver ali visualmente que existem diferentes formas de letras. Existe a letra bastão, existe a letra imprensa, existe a letra cursiva, maiúscula, minúscula. A criança precisa ter esse contato, mas nós devemos priorizar a escrita em letra bastão. E aqui existe um ponto muito importante que precisa ser levado em consideração por nós, professores alfabetizadores. Por que no primeiro ano nós apresentamos todas as letras, mas nós exigimos a escrita por letra bastão? Durante o processo de alfabetização, existe um esforço muito grande por parte da criança para decodificar todos os sons das letras. Ela está ali em plena atenção, em pleno desenvolvimento. E se eu usar a letra cursiva ao mesmo tempo, eu estarei ali exigindo um esforço muito grande da minha criança. Então é importante que nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo do processo de alfabetização, onde a criança tem esse esforço maior na decodificação dos sons e tudo mais, eu exijo da criança a escrita por letra bastão. E só depois, quando a criança for evoluindo lá no segundo ano, então a gente inicia a escrita em letra cursiva, porque lá a criança já vai ter passado pelo processo de alfabetização, já vai estar fazendo a sua escrita, já vai estar fazendo leitura, então para ela se tornará mais leve essa escrita cursiva. E também vamos considerar que ela já vai estar com a sua coordenação motora fina pronta para esse novo desafio. Outra coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui é que, se nós formos pensar assim, bom, no primeiro ano eu só apresento a letra bastão e no segundo ano eu vou para a letra cursiva.
e ignorarmos de apresentar as letras cursivas para a criança no primeiro ano, quando nós chegarmos então no segundo ano e o professor for fazer essa transição para a escrita cursiva, praticamente você terá que alfabetizar novamente o seu aluno. Por isso que é muito importante que lá no primeiro ano eu estou trabalhando com a letra bastão, a minha criança está fazendo escrita com letra bastão, mas eu estou apresentando para minha criança através de jogos, através de brincadeiras, de recursos, que aquela letrinha A que eu escrevo em letra bastão, ela também se apresenta de outras formas, para que quando ela chegue ao segundo ano, ela consiga administrar tudo isso e esse processo de transição seja muito mais leve e significativo. Outra coisa muito importante de considerar é que muitas vezes crianças estão no segundo ano, mas ainda não estão alfabetizadas. São crianças que passam ali por uma dificuldade de aprendizagem ou até mesmo um transtorno do neurodesenvolvimento. Vale ressaltar que o mais importante nessa etapa de ensino, nesse ciclo de alfabetização, é que a criança se alfabetize. Então, se você percebe que a sua criança está lá no segundo ano e ainda não está alfabetizada, calme, não introduza ainda a letra cursiva ou vá com muita calma nessa transição de letra bastão para a letra cursiva, pois isso pode jogar todo o processo de alfabetização em um lugar onde você terá que correr muito para resgatar esse processo, pois exige um esforço muito grande, como eu já falei aqui, para a criança ter essa decodificação de som e ao mesmo tempo fazer o traçado da letra cursiva. Então, professor, vamos com cuidado nessa etapa. Então, é muito importante nós termos esse entendimento de que a fase correta para o ensino da letra cursiva é a partir do segundo ano do ensino fundamental, salvo essas exceções que eu trouxe aqui para vocês. Fazer com que essa aprendizagem seja leve, significativa e seja gradativa também é muito importante. Nós não podemos simplesmente, hoje estou escrevendo em letra bastão e amanhã, do nada, é letra cursiva. E a partir de amanhã, toda a minha turma, todas as crianças precisam escrever com letra cursiva. Isso não funciona e pode gerar também traumas e bloqueios nesse processo. Então, gente, vamos trazer de forma leve, gradativa, essa aprendizagem das letras cursivas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como a gente pode fazer isso na prática. Com esse recurso aqui, nós conseguimos apresentar, então, todas as formas de letra para as nossas crianças. Olha só, aqui eu tenho todas as imagens do alfabeto. Eu tenho esses espaços aqui para que a criança encontre quais são as 4 formas da letra A de abelha. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei todas as letrinhas em uma tampinha, ó. Recortei as letrinhas e colei em uma tampinha, para que fique mais sensorial, para que a criança consiga manipular esse material. Então, aqui a criança tem que encontrar entre todas as letras onde estão as 4 fontes da letra A. Vamos procurar? Agora, eu posso então pedir para a criança fazer o traçado da letrinha, né? Se eu estou com a minha criança lá do primeiro ano, eu vou pedir para ela fazer o traçado da primeira letrinha e ela pode repetir todo esse traçado em todos os outros espaços. Se eu estou com a minha criança lá no segundo ano, introduzindo o traçado da letra cursiva, eu vou pedir para que ela faça o traçado também da letra cursiva. Aqui, então, nós temos uma outra proposta para ensinar o traçado da letra bastão, pensando numa proposta lá para as crianças da educação infantil ou ainda para as crianças do primeiro ano. Nós temos essas letras sensoriais que elas têm todo o traçado. Nós vamos utilizar, então, um carrinho. Eu tenho esse daqui, mas poderia ser um carrinho ainda menor que esse.
para a criança fazer então o traçado da letrinha, ó, onde essa letrinha percorre para fazer o traçadinho dela, ó, com o carrinho. Ou então, também com uma caneta, escreve e apaga, a criança vai fazer o traçado da letrinha. Outra proposta bem interessante para ensinar o traçado das letras é este recurso aqui. Lembrando que quando nós estamos ensinando o traçado das letras para a criança, a primeira apresentação, nós começamos a letra sempre maior, em espaços maiores, até que ela vá gradativamente entendendo que essa letrinha precisa caber lá na linha do caderno. Então, nós vamos utilizar recursos assim, vamos fazer a escrita dessas letrinhas no quadro, mas lá no primeiro, no segundo ano, a criança vai transferir essa escrita lá para dentro da folhinha do caderno. Mas antes dela fazer aquela escrita lá no caderno, ela precisa ter esses momentos de assimilação e de brincadeiras para que ela compreenda como que é o traçado da letra. Aqui, além de fazer o traçado, nós também trabalhamos outra habilidade, que é a consciência fonêmica, a associação da letra com o som da figura inicial. E para que o ensino das letras seja algo leve, significativo, nós preparamos um combo completo com vários jogos e atividades para que você não se perca aí no ensino do formato das letras para a sua criança. Se você quer saber mais conteúdos como esse, se inscreva nas nossas redes sociais que aparecem aqui e não perca, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo!